eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vou começar essa nossa videoaula fazendo a correção das páginas 227 e 228. Ana Paula, mas você pediu para fazer a 209 também. Na próxima aula eu vou fazer a correção da página 209. Vocês vão entender por quê, tá? Porque eu preciso de um outro recurso para fazer essas atividades com vocês, para vocês terem um entendimento melhor. Combinado? Vamos lá então. Número 7. Nomeie os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos do triângulo ao lado. Então vamos lá, gente. Quais são os vértices? Vértices L, M e N. Tranquilo, né? Os lados. Lados LM, MN, NL, ok? Ou LN é a mesma coisa, tá, gente? Os ângulos internos. O ângulo L, o ângulo M e o ângulo N. Ana Paula, eu fiz o ângulo, eu chamei o ângulo de, aqui ó, LNM. Tem problema? Não, lembrando que aqui tem um acento circunflexo. Mas, como aqui nomeou o ângulo dentro, o mais correto é você colocar esse ângulo aqui de dentro, tá? E os ângulos externos, O, P, Q, ok? Número 8. Observe o triângulo ao lado e resolva. Qual lado do triângulo mede 6 metros de comprimento? Olha só, bem tranquilo, né, gente? O lado BC, ok? Qual ângulo é oposto ao lado AC? Olha aqui, lado AC é esse aqui. O ângulo oposto é o B. Ana Paula, pra que esse tipo de pergunta? Olha só, aqui tem um lado, você vai querer saber qual que é o ângulo oposto. Vocês vão aprender no primeiro ano do 2º grau relações métricas, tá? Relações métricas, relações trigonométricas também de um triângulo retângulo, onde vocês vão aprender seno, cosseno e tangente. Ai, Ana Paula, para que você está falando isso agora? Porque às vezes vocês acham que, não a minha turma do 7º ano, que é muito dedicada, mas muitas vezes a gente pensa assim, nossa, pra que isso? Isso aqui não tem importância. Tem, gente. Nada é dado sem ter um objetivo. Porque você precisa saber qual que é o ângulo que está oposto a esse lado, qual lado está oposto àquele ângulo, qual lado é até adjacente a esse ângulo. Um lado a gente fala que ele é adjacente, olha aqui, se fosse um lado adjacente a esse ângulo B aqui, seria esse aqui, olha, 4 ou então 6, porque são lados que formam um ângulo. Então, é importante você começar a familiarizar com esses nomes, tá? Porque vocês já estão com o pé no 8º ano. Daqui a pouco vocês já estão aprendendo tudo isso, viu? Letra C. Qual é a medida do comprimento do lado AB? Do lado AB, 4 metros. E calcule a medida do perímetro do triângulo. O perímetro é a soma dos lados. Então, 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 metros, tá? Número 9. Junte-se a um colega e resolva os problemas. Letra A. Utilizando palitos de sorvete iguais, construam a figura ao lado. Em seguida, mudem a posição de 2 palitos de maneira a obter uma imagem formada por 2 figuras que lembram triângulos. Eu vou ler primeiro a letra A e a letra B, e depois eu vou mostrar para vocês possibilidades de resposta. Se vocês não fizeram com palitos de picolé, vocês poderiam ter feito com palitos de fósforo, ou então simplesmente com desenho. Não tem problema nenhum, não, tá? E na letra B tá pedindo o quê? Construam a figura abaixo utilizando palitos de sorvete iguais. Número 1. Quantas figuras que lembram triângulos podem ser identificadas nessa imagem? Olha aqui, gente, a quantidade de triângulos que podem ser identificados. Número 2. Mudem a posição de 2 palitos de maneira a obter uma imagem formada por 5 figuras que lembram triângulos. Aqui, gente, é uma possível resposta da letra A e aqui uma possível resposta da letra B. Mas você pode ter feito de outra forma. Por isso que eu não vou deixar assim a resposta exata, porque tem outras respostas, tá? E aqui, olha, na número... Qual é? Na número 9, também tem algumas possibilidades de respostas de desenhos que você pode ter feito. Aqui é bem tranquilo. Esse tipo, ó, tem até mais aqui, ó. Esse tipo de atividade, gente, ela serve para quê? Para estimular o raciocínio, é um material concreto para você verificar o triângulo, os ângulos do triângulo, como que nós podemos formar triângulo, além de tudo também facilitar e desenvolver para vocês a questão de estratégias em problemas, tá bom? Vamos lá, número 10. Observe como Daniel verificou se um ângulo é agudo, reto ou obtuso utilizando um pedaço de papel retangular. Olha só. O AOB, ele é agudo, por quê? Vocês estão vendo aqui, olha, o que ele pensou? Ele pensou que se esse ângulo aqui é reto,
Se eu fiz esse ângulo aqui, ele ficou menor do que o ângulo aqui do papel, então ele é agudo. Esse aqui é reto, porque ele está de acordo com o papel retangular. E como eu faço esse aqui, olha, ele excedeu o ângulo do papel, ele é um ângulo obtuso. Então, com um pedaço de papel retangular, classifique os triângulos quanto à medida dos ângulos internos. Se você não utilizou o papel e só classificou escrevendo no seu caderno, não tem problema, tá, gente? Letra A, então, acutângulo. Letra B, retângulo. Letra C, obtusângulo. Muito mais do que colocar um papel, eu preciso que vocês saibam que um triângulo acutângulo é aquele cujo os três ângulos internos possuem medidas menores do que 90 graus. O retângulo é aquele triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus. E o obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Outra coisa que eu preciso que vocês gravem, sabe? Que eu preciso que vocês memorizem, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. De vez em quando, Ana Paula? Não, sempre, tá? Número 11. Utilizando os procedimentos apresentados nas páginas 224 e 225, construa um triângulo cujos comprimentos dos lados medem 6 cm, 5 cm e 3 cm. Depois, descreva os procedimentos que você realizou, organizando-os em um fluxograma. Aqui, gente, tem o passo a passo com o fluxograma, tá? Olha aqui, o início, como a régua traça um segmento AB com 6 cm de comprimento. Depois, com a ponta seca de um compasso em A e abertura de 5 cm, trace um arco. Depois, com a ponta seca do compasso em B e abertura de 3 cm, trace outro arco, cruzando o arco já existente, tendo um ponto de interseção ali. Indique o ponto C de interseção dos arcos, trace os segmentos AC e BC e obtenha um triângulo ABC. Fim. E aqui, um triângulo, né, de 6, 5 e 3 centímetros. O que você deveria ter feito? Um segmento aqui, olha, de 6 centímetros. Faça uma abertura de 5 centímetros. Coloca a ponta seca aqui em A e faça um arco aqui. Depois, coloque a ponta seca em B. Faça uma abertura de 3 centímetros e faça aqui, coloque o ponto de interseção entre eles. Depois, só traçar esses dois segmentos. É bem fácil. Vamos lá, número 12. Para verificar mentalmente se 5 cm, 7 cm e 10 cm podem ser as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo, Tiago comparou a medida do comprimento do maior lado com a soma das medidas dos comprimentos dos outros dois lados. O que ele fez? Olha o que o Tiago pensou. Como a medida do comprimento do maior lado é 10 cm, temos 10 menor que 5 mais 7, que é 12. Assim, como a medida do comprimento desse lado é menor do que a soma das medidas dos dois comprimentos... Desculpa, gente, deixa eu ler de novo. Assim, como a medida do comprimento desse lado é menor do que a soma das medidas dos comprimentos dos outros dois lados, concluímos que 5, 7 e 10 centímetros podem ser medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo. Ele fez dessa forma. Então, o que você tem que fazer? Do mesmo modo, verifique quais dos itens a seguir apresentam valores que podem ser medidas do comprimento dos lados de um triângulo. Vamos lá, gente. 7, 5 e 4. O que a gente tem que fazer aqui, ó? 7 é menor do que 5 mais 4, então a gente precisa fazer sempre assim. Depois, 5 é menor do que 4 mais 7. 4 é menor do que 5 mais 7. Você tem que testar cada um. Olha, 8 tem que ser menor do que 3 mais 2. 3 tem que ser menor do que 8 mais 2 e assim por diante. Então, aqui, ó, pediu o quê? Do mesmo modo, verifique quais dos itens a seguir apresentam valores que podem ser medidas do comprimento dos lados de um triângulo. Seria, então, letra A, letra C e letra D, tá? Número 13. Verifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Olha aqui. Letra A. Existem triângulos que possuem mais que um ângulo obtuso? Vamos pensar. Peraí, deixa ela aqui em branco. Vamos olhar as outras. Letra B. É possível construir um triângulo retângulo que seja isósceles? Sim, com certeza, né? Dois lados iguais? Ok. Letra C. Um triângulo equilátero também é isósceles. Tá, vamos pensar aqui junto comigo. Um triângulo equilátero, ele tem que ter os três lados iguais. Para ele ser isósceles, ele tem que ter pelo menos, né, 2. Então, o equilátero, ele é também isósceles. Mas agora, olha a letra A. Nós vamos pensar juntos na letra A aqui agora.
Existem triângulos que possuem mais que um triângulo obtuso? O que é um ângulo obtuso? Vamos pensar primeiro. É um ângulo cuja medida é maior do que 90 e menor do que 180. Beleza. Aí vamos pensar. Como que eu faço um triângulo, vamos pensar ali um ângulo obtuso, um ângulo de 120 graus. Aí eu coloco mais um ângulo obtuso. Lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Então não tem como, gente. Então aqui, ó, a resposta está aqui. Falsa. Não existem triângulos que possuem mais de um ângulo obtuso, porque senão a soma dos ângulos internos dele excede 180 graus, e para ser triângulo a soma dos ângulos internos tem que ter 180, lembra que eu falei? Vamos agora na número 14. Utilizando palitos de sorvete iguais e taxinhas, Mônica construiu algumas figuras que podem ser associadas a polígonos. Olha que legal. Dizemos que um polígono é equilátero quando o comprimento de todos os lados tem medidas iguais. Entre as figuras construídas por Mônica, qual não pode ser deformada? O triângulo. E quais das figuras construídas por Mônica lembram polígonos equiláteros e polígonos regulares? Todas as figuras lembram equiláteros. Irregulares, triângulo e pentágono. Regulares tem que ser o quê? Tem que ter todos os lados iguais e os ângulos internos iguais também. Número 15. Em certo triângulo escaleno, gente, 3 lados diferentes, a medida do comprimento do maior lado é 9 centímetros e do menor 3 centímetros. Quais são as possíveis medidas do comprimento em centímetros do terceiro lado desse triângulo, sabendo que elas são inteiras? Seria 7 ou 8 centímetros para poder o quê? Para poder ser de acordo com a condição de existência de um triângulo, tá? Número 16. Rogério pretende cercar uma região triangular utilizando 25 metros de alambrado. Sabendo que essa região deve ter comprimento dos lados com medidas em metros e inteiras, escreva as medidas do comprimento dos lados de 3 possíveis regiões a serem cercadas utilizando todo o alambrado. Aqui são possíveis respostas que eu deixei para vocês, tá, gente? Aqui é bem simples também, é uma coisa que a gente não vai focar muito, mas é bem tranquilo. Terminando a correção, nós vamos lá agora falando dos ângulos nos polígonos, viu? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá. Com o transferidor, Marcela mediu os ângulos internos de 2 triângulos. Olha aqui, ela mediu os ângulos aqui, ó. Tá vendo? As medidas dos ângulos internos que ela mediu usando o transferidor. Em seguida, Marcela adicionou as medidas obtidas em cada triângulo. E ela viu que as medidas foi o quê, gente? Todas foram igual a 180 graus. Observando o resultado, podemos perceber que, ao adicionarmos as medidas dos ângulos internos de cada triângulo, obtemos o mesmo valor, ou seja, 180 graus. E isso ocorre em qualquer triângulo. Eu já até havia falado com vocês, né? Se vocês pegarem um triângulo, gente, e recortarem, estão vendo aqui, olha, os ângulos, e depois juntarem esses ângulos, vocês vão ver que eles vão dar meia volta. É muito tranquilo, é muito gostoso e é muito interessante, porque dá certinho. Dá um ângulo raso, tá vendo? Um ângulo de 180 graus. Agora vamos falar da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? Vimos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Com essa informação, podemos determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo utilizando a ideia de decomposição, isto é, dividindo o polígono em triângulos e multiplicando a quantidade de triângulos obtidos por 180. Veja, por exemplo, como podemos obter a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono convexo. Olha aqui. Perceba que o hexágono foi decomposto em 4 triângulos. Então, é a mesma coisa que 4 vezes 180, que seria 720 graus. Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Ao decompormos um polígono em triângulos, cada triângulo obtido deve ser constituído por exatamente 3 vértices do polígono, né, gente? Senão não é um triângulo. Veja a seguir, por exemplo, 2 decomposições de hexágono ABCDEF convexo. Olha aqui, uma decomposição e aqui a outra decomposição. Sendo que aqui, ó, a decomposição está incorreta. Veja que o vértice G, estão vendo? De cada triângulo obtido não é um vértice do hexágono. Tá vendo aqui que isso... O que é vértice do hexágono, gente? Tem que ser um desses aqui. G aqui não é vértice não, tá? Vou deixar para vocês os exercícios da página 231, 232 e 233.
Lembrando que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção da 209 também, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.